amigos, a nossa equipe segue aqui na Bet Expo em São Paulo. Aqui ao meu lado um convidado muito especial, Marcos Sabiá, CEO da Galera Bet. É uma operadora, casa de apostas das maiores do país, que tem um serviço global, né? Que é parceria também em Londres, na Inglaterra. Marcos, começar já te perguntando, depois da regulamentação que foi assinada no fim do ano passado, a tendência do mercado de casa de apostas é crescer ainda mais e ficar ainda mais transparente? Gudrian, te agradeço por essa conversa e acredito que, de fato, após a regulamentação, nós teremos um mercado muito mais robusto, seguro e um mercado que também vai passar por uma transformação que os usuários perceberão as vantagens de operarem dentro de um mercado regulamentado. Nós vamos concentrar este mercado em menos empresas, porque hoje são mais de 2.000 empresas operando no Brasil. A partir do momento que o Brasil, de fato, exigir licença dessas operadoras, e nós seremos uma dessas empresas que serão licenciadas, junto ao governo federal, nós teremos um mercado que deverá observar uma série de regras dentro das melhores práticas de segurança, de jogo responsável, de combate à lavagem de dinheiro, práticas ilícitas como manipulação de resultados e também o combate à ludopatia e proteção aos usuários de uma forma que a gente consiga promover dentro do Brasil uma indústria saudável que possa se perpetuar. Entendi. E para isso você estava me contando que tem tido reuniões, inclusive em Brasília, né? Como é que você vê essa etapa final da regulamentação? Tudo que vocês queriam está lá, ainda há muita coisa para mudar, não ficou bem como vocês queriam. Como é que você vê essa etapa final da regulamentação? Eu ressalto alguns pontos. Primeiramente, o governo federal, através do Ministério da Fazenda, Secretaria de Prêmios e Apostas, teve uma postura bastante republicana de ouvir o segmento como um todo. Todos os operadores, os agentes envolvidos foram recebidos junto ao Ministério da Fazenda e eu sempre digo que nós somos o penúltimo país do G20 a regulamentarmos jogos no mundo. Isso nos dá um certo peso por entendermos que estamos atrás nessa corrida, mas por outro lado podemos olhar os outros 18 países do G20 e entender o que funcionou, o que não funcionou, o que deu certo, o que deu errado. E entendo que a regulamentação que está sendo proposta pelo governo federal é um grande avanço. De fato, traz muitas das grandes e das melhores práticas desenvolvidas ao redor do mundo, em países desenvolvidos, em países que já têm uma estrutura e uma tradição com jogos. Então, entendo que a regulamentação que está sendo proposta, tanto através da Lei 14.790, que foi editada, promulgada em dezembro, quanto as portarias que estão sendo editadas, vão trazer e produzir no Brasil um mercado que vai ser atrativo para investidores internacionais, que terão segurança jurídica e que também trará proteção aos usuários, aos jogadores, ao perceberem que estarão jogando em casas de apostas que têm regras a serem observadas e que eles estarão, sim, de fato, buscando aquilo que deve ser, que é entretenimento e diversão. Bom lembrar que você tocou nesse assunto do G20. Eu participei da reunião do G20 aqui em São Paulo faz aproximadamente uns 2 meses. O ministro Fernando Haddad estava lá presente, né? E diante do que você falou, em que país que o Brasil se espelhou para criar a sua regulamentação? Quando a gente olha ao redor do mundo, Gudrian, o Brasil é um país que tem as suas singularidades, por ser um país rico, mas com uma concentração de renda brutal. Isso faz do Brasil um país que é a oitava, nona economia do mundo, mas com um contingente de pessoas em que a gente, quando fala de renda média, traz esse valor muito para baixo. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos aquilo que funcionou ao redor do mundo e olhamos para mercados centenários como o mercado inglês ou outros mercados que estão sendo regulamentados mais recentemente, como o americano, que tem a sua peculiaridade de regulamentação por estado. Mas existem países que têm boas experiências, assim como a Inglaterra, os próprios Estados Unidos, mas também Portugal, onde a gente pode olhar o que funcionou não somente em termos de tributação das casas de apostas e do jogador, mas também aquilo que funciona em termos de construir uma regulamentação que seja saudável para ter casas de apostas que possam ser robustas do ponto de vista de governança, de estrutura, de compliance, de transparência, mas também de combater aqueles eventuais ilícitos que podem ocorrer nesse sistema, como a lavagem de dinheiro, como manipulação de resultados ou até a ludopatia, que é a compulsão por jogos.
essas boas experiências foram muito fruto dessas experiências que nós tivemos recentemente na América Latina, com Colômbia, com México, mas também na Europa, com Portugal, com Inglaterra e nos Estados Unidos também. Então, eu diria que todos esses países trouxeram contribuições e quando a gente começa a mergulhar nessa indústria do jogo, a gente percebe que existem alguns pontos que são pacíficos, no sentido de que quanto mais o sistema for robusto, melhor para a sociedade em geral, não somente do ponto de vista da tributação que você pode arrecadar para o país e reverter isso em benefício para a população, mas também em construir um organismo vivo em que as pessoas poderão jogar, que é uma realidade da vida, o jogo, mas buscando isso como entretenimento e diversão, ou seja, princípios de jogo responsável que são universais, evitando que as pessoas entendam o jogo como uma geração de renda, uma oportunidade de mudar o seu padrão de vida, de fato entendendo o jogo como entretenimento e diversão. Então, esses princípios que nós abeberamos aí ao redor do mundo, sem dúvida nenhuma, estão muitos deles expressos na legislação que a gente vai ter aqui no Brasil. E você gosta de futebol? Muito. É? Eu digo que eu gosto mais do meu time do que de futebol, mas E dá eu para gosto muito de revelar o seu futebol. time? Dá, eu sou São Paulino roxo. E hoje tem jogo, né? Hoje tem jogo, eu já tô aqui tremendo, vamos ver se Estreia subir o de dia. técnico novo, Torcer para que dê tudo certo, já que ele fala espanhol, vamos tentar ver se a gente conquista a Libertadores. Né? Legal, obrigado. Adriano, Obrigado foi um pela prazer. entrevista. Obrigado Viu? a você, querido.